Olá, aqui é o André Barros, o Money Maker. No vídeo de hoje eu queria compartilhar contigo 5 livros, 5 dicas de leitura que são fundamentais para você ter uma boa performance como investidor ao investir em ações. Foram eles que me ajudaram, que deram algumas dicas, alguns caminhos para fundamentar a estratégia Money Maker que eu utilizo para investir. Essas 5 leituras vão também te ajudar. Então vem comigo e vamos conversar um pouquinho sobre esses 5 livros. Bom, antes de falar deles, é interessante observar, né, como que entramos no mercado de ações, né, como é que a gente começa a investir. Em grande parte, eu imagino que uma grande chance que isso também tenha acontecido contigo, existe uma influência externa que nos leva a iniciar no mercado. Pode ser um bom momento do mercado, pode ser a dica de um colega, pode ser aquilo que a gente chama de FOMO, né, o Fear of Missing Out. Né? A gente tem a sensação de estarmos perdendo uma grande oportunidade, seja ela pontual ou seja ela de um mercado aquecido. Inclusive eu falo isso em outro vídeo no canal que vale a pena dar uma olhadinha, né, das palavras para o investidor que está começando. Mas o que eu queria destacar aqui é que nós partimos para a ação, né, vamos para o famoso skin in the game, o que não é de todo ruim, né, de uma certa maneira é inevitável, em algum momento você tem que molhar os pés, né, não adianta você ficar avaliando as tábuas de maré, ficar avaliando a direção do vento, ficar avaliando se a temperatura da água está quente ou fria. Em algum momento você vai ter que colocar o barquinho no rio, no mar e começar a navegar, não tem jeito. E também me parece que é um pouco ilusão a gente acreditarmos, né, que iremos começar somente quando estivermos totalmente com tudo sob controle, né, no cenário ideal. Primeiro porque o cenário ideal ele simplesmente não existe, né? Sempre vai ter uma notícia, uma surpresa, uma novidade. Depois que mesmo investidores extremamente experientes, e talvez principalmente eles, têm a consciência de que nunca estão 100% preparados. É uma jornada, né, um aprendizado contínuo. Se você esperar o dia em que você vai fazer o check-in de tudo que você precisa para ser um bom investidor e começar a investir, esse dia nunca vai chegar. Ou quando ele chegar, você vai descobrir que tem um novo check-in para fazer, né, uma nova lista para cumprir. Então, o fato de começarmos de forma meio atabalhoada é, de um lado, inevitável, né, e de um outro lado, acaba sendo ilusão acharmos que dá para ser diferente, né, que vai ter o dia em que tudo vai estar arrumadinho. O que sim podemos evitar é que esse período de experiência, né, de tentativa e erro, ele seja muito longo. E eu vejo a leitura, né, os livros, uma maneira muito boa de, eu não diria que é ganhar atalhos, né, porque você não corta caminho ao investir, mas de se antecipar a situações mais complicadas, a refletir sobre a sua maneira de investir, a escolher o caminho que você vai trilhar. Eu vou apresentar alguns livros aqui que, eventualmente, você pode achar que um ou outro deles não é exatamente o seu perfil, ou então você pode achar que um dos 5 é exatamente o que você busca, porém, você precisa se especializar mais, você precisa de leitura adicional. Tudo isso é válido e está tudo bem. Exatamente essa é a provocação inicial. Agora, desconsiderar esse custo de oportunidade baixíssimo, né? Um livro hoje custa o quê? 35, 40, 50 reais, para que você tenha com aquele pequeno investimento uma conversa, né? Uma conversa com um grande investidor, com uma pessoa que estudou aquele determinado assunto. Isso talvez seja a melhor assimetria de risco do que você comprar a dica que te deram na internet, né, que te deram no Twitter. E olha que eu também dou sugestões de compra e venda. Mas, sem dúvida, a relação custo-oportunidade de uma boa leitura é inestimável. Ela tem, na minha visão, né, as boas leituras, elas têm 3 grandes objetivos. O primeiro deles é te chamar a atenção para pontos que você não tinha a menor ideia que existiam. Então tem o primeiro momento, que é o de descoberta,
que é o momento em que você é colocado com termos, com conceitos, que em algumas leituras ele vai ser autoexplicativo, você vai sair daquela leitura já pronto para trabalhar aquele conceito. Em outros momentos ele vai te provocar a busca por mais informação. Então essa é a primeira característica de uma boa leitura, né? Ela vai te colocar luz sobre territórios que você nem tinha imaginado que existiam. O segundo ponto é você poder aproveitar a experiência daquela pessoa, né? Em alguns casos, a leitura vai se dar com uma análise muito profunda de dados, estatísticas e históricos. Em outros casos, a pessoa vai estar compartilhando a experiência dela, talvez sem muitos dados e fatos, porém com insights que vão ser extremamente poderosos. Eles te ajudam a antecipar e estar mais atento a problemas que você, uma hora, vai encontrar. E o terceiro ponto de uma leitura, para mim, ele está relacionado com a releitura. Quando você relê um livro, você relembra que alguns pontos ficaram para trás, que você deixou de fazer alguma coisa, você seguiu cometendo alguns erros, algumas falhas continuam existindo na maneira que você investe. Esse terceiro ponto, inclusive, me leva a uma dessas sugestões que eu vou trazer aqui para você. No vídeo talvez apareça o texto aí, o título invertido, mas anota o nome, que é bem interessante. O livro chama-se Os Axiomas de Zurich, do autor Max Gunther. O que ele faz nesse livro é uma leitura super fácil, né? Provavelmente, se você pegar um final de semana, você termina esse livro. Ele te apresenta alguns axiomas, 12 ou 13 axiomas e subaxiomas, que são resumos de insights poderosos que ele encontrou com investidores suíços. A gente já sabe, ou pelo menos tem esse imaginário, né, de que o investidor suíço tem um perfil de lidar com o risco de uma maneira bem peculiar e muito eficiente, e é justamente isso que o livro explora. Eu gosto dele porque você faz uma primeira leitura e em alguns momentos você vai falar, isso aqui é meio óbvio, isso aqui eu já faço, isso aqui eu já sabia. Mas guarda o livro e volta a ler esse mesmo livro em 5, 10 anos depois, com você já tendo rodado uma quilometragem ao investir. A surpresa que você vai encontrar é que alguns daqueles pontos que você na primeira leitura achou que eram óbvios, que não te agregava nada, se você fizer uma leitura de fato autocrítica, você vai perceber que alguns deles você seguiu cometendo. Alguns erros estão ligados, não somem com o conhecimento deles, né, de que eles existem. Eles somem apenas com mudanças comportamentais. E de uma certa maneira você vai perceber isso com essa leitura. Então, Axiomas de Zurich é o primeiro livro que eu recomendo para você. Ele vai trabalhar muito essa parte do comportamental, como que você lida com o risco, e na minha opinião ele é um ponto de partida. Eu começaria por ele. Começa por esse livro se você já começou a investir ou ainda não tem uma bagagem de leitura tão complexa, né? O segundo livro que eu vou apresentar, ele aqui é uma versão em inglês, né? The Little Book That Beats the Market. Já tem uma versão em português também, então se é algo que, se eu não me engano, o título é O Mercado de Ações ao Alcance de Todos, procura no Google com o nome do autor, Joel Greenblatt. Esse livro, ele tem uma didática muito boa, né? Então todo o texto ele é conduzido numa conversa, num diálogo com uma pessoa que não tem o menor conhecimento, se eu não me engano é o filho dele, ou um jovem ali que está falando sobre negócios, e ele vai te conduzindo para entender como é que você trabalha de maneira simples com dois indicadores financeiros de empresas, né? Que mostra a relação de lucro de preço sobre o lucro e de rentabilidade sobre o equity, né, o valor patrimonial das empresas. A fórmula ela é um pouquinho mais complexa, né, eles usam indicadores um pouquinho mais aperfeiçoados, eu uso de uma maneira mais simplificada, que é o preço sobre lucro
e o ROI, né, o Return on Equity. Eles são, você vai ver na leitura do livro, eles são um pouquinho diferentes. O leitor, o autor, né, ele tenta ser um pouco mais preciso, né, usa o indicador um pouquinho mais ajustado, mas eles são muito próximos, os dois indicadores. E para facilitar a minha vida como investidor amador, né, como não investidor institucional, eu trabalhei com indicadores que são mais populares, né, e na minha estratégia eu comento um pouco mais sobre isso. Mas o bacana mesmo é que ele chega no que ele chama de a fórmula mágica. A fórmula mágica é uma maneira de você fazer um ranking de ações. Imagina que para ele, o universo dele de ações, o universo americano é muito maior, são mais de 4.000 opções que o mercado americano oferece. Aqui no Brasil temos um universo de empresas 10 vezes menor, mas que igualmente funciona, onde você faz esse ranking de ações e foca naquelas que têm a melhor relação, de maneira simplificada, custo-potencial, né? Custo-benefício versus o potencial. É como se você combinasse ações com potencial, com boa rentabilidade, com aquelas que têm uma relação preço-lucro mais convidativa. É o bom e o barato, né, juntos aí nessa equação. E junto com isso, né, ele não aborda tão explicitamente, mas ele está trabalhando também um conceito de diversificação. Ele não joga em nenhum momento com uma única aposta. Ele sempre olha num sentido de encontrar um conjunto de boas empresas. Então esse livro seria a minha segunda sugestão, o seu segundo passo de leitura. O terceiro livro, que é esse aqui, né, o mercado, Aprenda a Operar no Mercado de Ações, ele é o segundo livro do Alexander Elder. Alexander Elder é um psiquiatra que virou trader, né? Veja que interessante. E ele usa boa parte do que ele aprendeu de psicologia das massas, de psicologia das pessoas, para poder operar no mercado. E ele é um cara da linha da análise técnica, análise grafista. Esse livro está dividido em duas partes, né? A primeira parte, ele explora todo esse lado comportamental, essa é a parte que eu gosto mais. E na segunda, ele já entra nos trade systems que ele tem, nas ferramentas de análise técnica, nos indicadores que são disponíveis, e termina com o caminho que ele escolheu, né? Ele tem um sistema de negociação que ele trabalha. Foi ele o primeiro que me chamou a atenção para a validade da análise técnica. Ele me convidou a refletir de uma maneira diferente sobre o que fundamenta a análise técnica. Então, quando vemos em discussões as pessoas analisando linhas, curvas, suportes, resistências, volume, preço, N indicadores, a nossa tendência é acabar esquecendo o que está por trás desses pontos gráficos. E quando você lê o livro do Alexander Elder, você se dá conta de que tudo aquilo ali tem uma probabilidade de te ajudar maior, não é uma certeza, porque ele está baseado justamente naqueles movimentos de psicologia de massa, né, de como que as pessoas reagem a oscilações de preço, volume, a novas informações. Então, a partir desse ponto, a partir do momento que eu encontro esse livro, eu começo a olhar para a análise técnica de uma outra maneira. Eu começo a olhar para a análise técnica como uma possibilidade de aumentar as probabilidades de ter boas entradas e saídas das minhas operações. Então, apesar de ainda me considerar extremamente iniciante no universo da análise técnica, foi ali que eu tive o primeiro ponto que eu falei, pô, peraí, tem algo sim que pode funcionar, pode nos ajudar. Então, fica aí a minha terceira dica para você. O quarto livro, que também já saiu uma versão em português, vale também procurar, é esse aqui, né? The Most Important Things Illuminated, né? Ele foi escrito por Howard Marks, que é um gestor de um grande fundo americano, e
E o que ele fez? Né? Ele compilou todos os principais memorandos que ele enviava, os e-mails, né, que ele enviava para os seus acionistas, né, para os seus investidores. Então, os cotistas do fundo do Howard Marks, e na verdade você também, se entrar no site dele, está aberto, você vai encontrar as cartas que ele escrevia. E ele sempre começava com um comentário, né, a coisa mais importante é... E depois de muito tempo ele se deu conta que aquilo lá tinha ganhado uma proporção em que, na verdade, não existe uma única coisa mais importante ao investir. E aí ele teve a ideia de juntar essa coletânea, né, de cartas que ele escrevia e escrever esse livro. Então aqui você tem todo o racional, né, como que é a filosofia de investimentos do Howard Marks. Tem alguns bons vídeos também no YouTube que vale você procurar, em que ele explica toda essa fundamentação, até ajudando a promover o livro, né? Mas é super válido. Ou o próprio site do fundo dele, em que você pode procurar algumas dessas cartas. Eu iria, como eu fiz, direto ao livro. É uma leitura também muito fácil. E o que para mim foi interessante é que, quando eu cheguei nesse livro, eu já tinha estruturado boa parte da minha estratégia. Então aqui o que eu encontrei foi um reforço positivo, do tipo, caramba, eu acho que eu estou no caminho certo, caramba, aqui tem coisas que fazem sentido. E ele é sempre uma leitura daquelas bacanas de serem revisitadas de tempos em tempos. Porque, como eu falei no início, né, muitos erros que cometemos estão fortemente ligados às nossas crenças, ao nosso comportamental. Então, por mais que a gente entenda que está errado, tenha aprendido como fazer o certo, podemos voltar a cometê-los. Então, esse daqui é outro livro cuja releitura é bem válida, é bem interessante. E aqui, né, para terminar o nosso vídeo, eu coloquei propositadamente no final, mas ele é o livro que fundamenta, que é a base da análise fundamentalista, que é o ponto principal da maneira como eu invisto. Hoje eu combino, né, como eu falei, análise técnica e fundamentalista. Eu tenho os gatilhos de negociação, que em outro vídeo eu posso comentar melhor, e que um deles é análise técnica. Mas, de fato, a minha base, o meu ponto de origem é análise fundamentalista. E esse livro, né, que é o Investidor Inteligente, ele é considerado a Bíblia, né, dos investidores fundamentalistas. Ele já foi recomendado por muitos grandes investidores, né? Ele foi escrito por Benjamin Graham, que foi professor de Warren Buffett, para vocês terem uma ideia. E Buffett menciona, se você tivesse que ter um único livro para ler, seria O Investidor Inteligente. Ele tem razão, mas ao mesmo tempo, se você é um investidor iniciante, talvez ele seja uma leitura muito pesada para você logo de cara. Você vai precisar passar por ele, ou precisar não, né? Você tem maneiras de aprender, outras maneiras de aprender, mas eu recomendo fortemente que você inclua ele na sua lista de tenho que ler. Né? Esse é um livro, para mim, importante. Porém, você vai, de fato, precisar digerir alguns livros mais leves, né? Como eu já coloquei na sequência para você, antes, talvez, de chegar a ele. Ali, nesse livro, né, Investidor Inteligente, foram colocados alguns fundamentos da maneira fundamentalista de investir, né, da maneira como eu invisto, por exemplo. Ali ele fala muito de margem de segurança, de encontrar o valor intrínseco de uma empresa, de usar múltiplos. Então, a questão da paciência, da disciplina, enfim, é de fato uma leitura fundamental, uma leitura indispensável, mas talvez, se você for um investidor que está começando, ele não seja o seu ponto de partida, mas vai ter que estar ali na sua lista também. Bom, pessoal, hoje essa era a ideia do vídeo. Espero que vocês tenham anotado aí algumas boas dicas de leitura e vamos juntos!